não obedeceram à verdade. Nós sabemos que a verdade é Cristo. Nós sabemos que a palavra é o verbo era Deus, estava com Deus, e por ele todas as coisas foram feitas. Amém? Então eu te cumprimento com a paz do nosso Deus e Pai, com a misericórdia, com a graça, com o perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos a mais um devocional para a nossa edificação pessoal e para que nós possamos estar prontos para quando o nosso Senhor voltar para buscar a igreja. E nós somos a igreja quando obedecemos a sua palavra. E hoje eu quero meditar com você na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. E diz assim a palavra do Senhor: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o versículo 9, eu estou lendo a versão NVT, tá? De repente, se você tiver uma NVI, uma Almeida corrigida, fiel, uma Almeida atualizada, talvez o texto esteja um pouco diferente na utilização das palavras, da tradução, mas a mensagem é a mesma. Amém? A palavra de Deus não muda, ela é imutável. Então aqui está querendo dizer o seguinte: olha, nós não éramos povo, nós não éramos uma nação, nós somos gentios, mas a misericórdia de Deus também nos alcançou. Então agora nós somos povo escolhido, nós somos reino de sacerdotes. Então nós já vivemos debaixo do governo soberano de Deus. Nós já não vivemos mais de acordo com o reino das trevas, com as coisas do mundo, com a imposição que esse sistema, que esse governo mundano nos impõe. Nós somos uma nação santa. Então veja, é como se nós estivéssemos dentro de um território que não nos pertence, porque o mundo não é nosso, nós também não somos do mundo, mas nós estamos dentro da embaixada celestial. É como se nós estivéssemos no Japão, mas vivendo de acordo com a nossa cultura, vivendo de acordo com os nossos princípios. Então nós estamos de passagem no Japão, não somos japoneses, poderíamos pegar outros países, eu vou pegar o Japão aqui porque é uma cultura bem diferente da nossa, mas nós não vamos nos adequar, nós não vamos virar japoneses, nós podemos até aprender a língua, o idioma, né? Podemos ali, em razão, né, de estarmos ali, talvez tenhamos que utilizar, né, o ohashi, que é aqueles dois pauzinhos para comer, mas isso não fere princípio. Né? O talher em si, a forma como você vai levar o alimento para a boca, não fere princípio. Saber o idioma não fere um princípio. Mas tem coisas que o japonês faz que fere princípio. Por exemplo, eles creem em Buda. Eles têm uma religião própria. Embora alguns japoneses já tenham acesso à Bíblia e eles creem em Cristo. Mas ainda assim é a minoria. Então aqui nós somos de um reino celestial. Por mais que algumas coisas do mundo, né, a gente acaba tendo que ali administrar e conviver com elas, nós não devemos ser iguais ao mundo. Nós não nos amoldamos no padrão do mundo. Nós não pertencemos ao mundo e o mundo não pertence a nós. Nós somos de outro reino. Então é isso que Pedro está falando. Olha, vocês são um povo escolhido. Vocês são privilegiados. Tem noção do que um Deus santo escolher pecadores para serem chamados filhos de Deus? Vocês são sacerdotes reais. Ou seja, nós não somos pessoas quaisquer. Nós somos do reino. Nós somos sacerdotes. Nós somos nação santa, separada, propriedade exclusiva de Deus. Nós não andamos mais de acordo com as nossas vontades, de acordo com aquilo que julgamos certo ou errado. Nós somos de propriedade de Deus. E quem diz o que devemos ou não fazer é o nosso dono.
é Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu por nós. Ele comprou, Ele pagou o preço. Assim vocês podem mostrar às pessoas, ou seja, quando nós temos esse privilégio de sermos escolhidos de Deus, fazermos parte do seu povo, da sua nação, sermos sacerdotes reais, tem um objetivo aqui. O objetivo é mostrar para todas as pessoas como é admirável o nosso Cristo, o nosso Pai, o nosso irmão mais velho, o nosso dono. É para isso que nós fomos resgatados do mundo das trevas. Porque aqui ele diz assim, olha, vocês vão mostrar para as pessoas como é admirável, como é magnífico, é santo, puro, grandioso e todos os atributos de Deus, porque foi Ele que tirou vocês das trevas. E agora que vocês não vivem mais no mundo, que vocês não estão mais praticando as velhas coisas, o que vocês vão fazer? Glorificar a Deus com o estilo de vida que vocês vão passar a viver. Agora que vocês são eleitos, escolhidos, e que vocês agora são povo de Deus, filhos de Deus. Não faz mais sentido vivermos de uma forma que profana o Senhor, que coloca Deus como sendo um mentiroso. Porque as nossas práticas vão revelar a verdade de Deus ou vai colocar em descrédito a palavra e o próprio Deus. Entende? E aqui no versículo 10 diz assim: antes vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia. Por que antes não éramos? Porque Deus, quando Ele escolhe Abraão tem, gera Isaac, Isaac gera Jacó e Esaú, e Jacó se torna o patriarca das tribos ali, Israel de Deus. Fato é que o povo de Deus era Israel. Só que Jesus vem e o povo de Deus não aceita Jesus. Eles negam Jesus como sendo o Messias, como sendo o Salvador. Então, Jesus, ele nos tira das trevas. Ele nos dá a oportunidade para nós, os gentios, nós que não éramos povo, nós que éramos estrangeiros, forasteiros, nós que éramos das nações pagãs. Mas o que Jesus diz? Olha, se vocês crerem em mim, independente de ser judeu, de ser grego, de ser japonês, chinês, indiano, brasileiro, são paulino, corintiano, preto, branco, gordo, magro, né? Independente de qualquer coisa, se vocês crerem em mim, o meu chamado é para que vocês venham a mim. E vindo a mim, entendam que o Pai me enviou. Crendo nisso, que vocês obedeçam. E obedecendo, confessem seus pecados. E confessando, abandone as velhas práticas. Isso é evangelho. Isso é cruz. Esse é o propósito de Deus, que nos resgatou das trevas, das mentiras, daquela vida miserável que tínhamos, que vivíamos, daquelas velhas práticas, nos transportou para a sua maravilhosa luz, a fim de quê? A fim de vivermos para Deus, de forma o quê? Exclusiva. Por quê? Porque Deus é o nosso proprietário exclusivo, no sentido de um resgate, no sentido de que Ele cuida de nós, no sentido de que Ele nos chama de filhos, porque a palavra de Deus é poder para nos transformar em filhos. Só que o filho, ele é transformado pela palavra. Então eu preciso conhecer a palavra, eu preciso viver e praticar a palavra. E uma pessoa que me veio à mente foi o sacerdote Esdras. Por quê? Porque Esdras inclinou seu coração a conhecer mais ao Senhor, a meditar na lei do Senhor, a ler a Bíblia, que não é como a nossa, né? Porque era escrita de forma diferente, era em rolos, papiros, pergaminho e tal. Mas ele se dedicava ao estudo da palavra. Ele meditava naquilo, ele tinha prazer naquilo. E não bastava estudar e aprender e praticar, ele também ensinava o povo de Deus. Porque o povo de Deus está perecendo porque as pessoas não estão ensinando a verdade bíblica. O povo de Deus está perecendo
porque não obedecem a palavra. E como é que eles vão obedecer se eles não ouvem? Então eles não têm referência de certo ou errado. A única forma de eu entender que determinada coisa é boa ou determinada coisa é ruim, de acordo com o propósito de Deus, é lendo as Escrituras. Só que também eu preciso considerar que algumas pessoas têm dificuldade em entender a Bíblia. Então aqueles que têm mais facilidade, aqueles que já estão há um pouco mais de tempo com a palavra, que já têm recebido do Senhor e que já conseguem derramar um pouco do que têm recebido, ensinar essas pessoas que estão começando agora. Qual que é a questão? É que para dominar, você não domina a pessoa que conhece. Você não consegue exercer poder em alguém que sabe mais que você. Por que não se ensina tanto as palavras hoje? Por quê? Porque se essa liderança começar a libertar as pessoas pelo ensino da palavra, não vai ficar um na igreja, na instituição, né? Porque na igreja de Cristo, quem é de Deus vai ficar. Né? Quando eu falo igreja aqui, entre aspas, bem grande, eu estou falando do CNPJ. Então por que essas pessoas não têm interesse de serem como Esdras era? De ensinar as pessoas. Porque Esdras, ele tinha no coração a consciência, né? Ele tinha a percepção, ele tinha um discernimento de que se ele ensinasse aquele povo obedeceria a lei do Senhor. E aquele povo viveria de forma santa, de forma exclusiva, separado, né? E pecando muito menos do que eles faziam. Porque Esdras é um dos homens de Deus que contribuíram para a reconstrução do templo. E hoje fala-se muito, né, em templos, em instituição, em quatro paredes, e gasta-se muito dinheiro, mas muito dinheiro, em fachada de igreja, em coisas ali que se utilizam na liturgia daquele culto, que não tem nada a ver com Bíblia. Porque eu não sei de onde que esses líderes estão tirando essas ideias estapafúrdias, né? Estão profanando o altar de Deus. Assim, eu já vi gente carregando a Arca da Aliança nos ombros, sem ser levita. Eu já vi gente colocando a Arca da Aliança em cima do altar. Mas o altar é para sacrifício, não é para a Arca da Aliança. Entende? Se Jesus já morreu, não existe mais a necessidade de altar. Se nós já somos povo eleito, não existe mais a confirmação pela vara de Arão, quando Deus confirma Arão como o sacerdote eleito. E ali então Deus fala assim, ó, cada um coloca a vara que florescer é aquela que eu estou escolhendo, e a vara de Arão floresceu. Então ele tinha um simbolismo. E aí tem um povo que resolveu colocar pedido de oração dentro da arca. E engana o povo. E, assim, eu não sei se eu tenho... se eu fico com dó, porque parece que as pessoas também estão gostando disso. Por quê? Colocando o pedido de oração dentro da arca, pode ser que Deus faça um milagre. E eu quero o sobrenatural. Eu dependo do sobrenatural para crer. Eu só creio se eu ver o sinal, como Tomé. Ah, é o Cristo? Então tá bom. Então eu quero ver as marcas nas mãos, a marca na costela, eu quero ver os furos nos pés. Aí eu acredito. Aí Jesus chega com a maior da santa paciência, com a maior boa vontade do mundo e mostra. Só que nós não estamos mais, sabe, num tempo de ficar perdendo tempo com essas coisas. Nós estamos vivendo um momento muito crítico. Então nós precisamos meditar na santa palavra de Deus, porque o povo tropeça porque não obedece a palavra. Agora, eu fico pensando, será que essas pessoas, por mais humildes que sejam, pelo mínimo que se sabe sobre a Arca da Aliança, sobre a Arca do Concerto, né, sobre a Arca onde Deus ali manifestava a sua glória, a sua presença, num tipo de culto específico. E que o altar era para algo específico, que era para matar o animal, para fazer os sacrifícios, para oferecer o holocausto, para expiação do pecado, para oferta de gratidão, etc. Assim, o mínimo que sabemos
Será que já não é o suficiente para desconfiarmos desse tipo de culto? Será que não é já para sermos maduros quando vemos as contribuições indo para o CNPJ e de uma forma leviana, de uma forma egoísta, sabe, sustentando a instituição, ao invés de todos esses recursos? Eu vou sempre bater nessa tecla, porque é algo que Deus fala comigo quando eu comparo Malaquias capítulo 1, 2, 3 e 4, em específico, em especial, com mais atenção, com mais zelo, o capítulo 3, que tiram do contexto, porque pregam o capítulo 3 de Malaquias, mas não falam do capítulo 1 e do capítulo 2. Que é uma exortação ao povo, mas também, em especial, aos sacerdotes, aos líderes daquela época. Porque eram os líderes que conduziam o povo a erro. Percebe? Só que eles não pregam isso, eles só pregam sobre abrir as comportas do céu. Então você tem que entregar o seu dízimo. Só que o dízimo, ele era levado de forma individual para favorecer no coletivo. Entende? Aquilo ali era vida em comunidade, como Atos dos Apóstolos nos ensina. Só que não estão pregando isso porque não é vantajoso para a instituição. Então eles não querem saber de cruz, de Jesus e de coisas puras. Eles querem viver desse mecanismo religioso para iludir pessoas, para que pessoas acreditem nisso e com a cara de pau de dizer que não estão pregando heresia. Mas se a gente consultar o texto bíblico, nós vamos reconhecer de cara as heresias. Qual que é o problema? O problema é que as pessoas não estão lendo Bíblia, não estão estudando, não estão meditando, não estão ensinando, então tá fácil conduzir as pessoas para o engano. Porque, por exemplo, um médico, ele estudou para ser médico, e ele erra no diagnóstico, só que o paciente não tem obrigação de saber, porque ele não estudou medicina. Então ele vai confiar no quê? No diagnóstico médico, que pode estar errado. Uma pessoa, quando procura um advogado, o advogado estudou, né, para resolver algumas questões jurídicas. Se o advogado errar no exame ali dos fatos e das provas e ingressar com uma ação errada, ele perdeu. E ele vai prejudicar quem? O cliente, porque o advogado responde pelo direito do cliente. Entende? Então, por que nós estamos colocando a nossa salvação na mão de homens, sem examinar as escrituras? Porque para ser advogado eu preciso fazer faculdade, para ser médico eu preciso fazer faculdade, para ser engenheiro eu preciso fazer faculdade. Qualquer especialização técnica exige de mim um curso, uma especialização, uma faculdade, uma pós-graduação, enfim. Só que para conhecer a Deus a gente não precisa de faculdade, a gente precisa no mínimo de um esforço diário de ler e meditar na Santa Palavra de Deus. Viu como que é fácil? Eu nunca fiz teologia, mas eu leio a Bíblia. E foi difícil no começo, muito difícil. Porque a minha intelectualidade, o meu cognitivo, o meu racional não permitia entender as coisas espirituais. Mas pela misericórdia de Deus, eu comecei a compreender algumas coisas, porque Deus foi revelando para mim, porque também se Deus não revela, eu vou morrer na ignorância. Mas eu tinha tanta vontade, sabe, de sair daquela minha vida de pecado, eu tinha tanta vontade de me agarrar ao Senhor Jesus, que Deus olhou para mim e Ele teve misericórdia, Ele teve paciência comigo, Ele teve muita, muita, muita tolerância comigo. Mas para a glória do meu Deus, do meu Pai, do meu Senhor Jesus, eu não vivo mais aquilo. Ainda há muita coisa. Tem muita coisa em mim que precisa ser mudada. De verdade, tem muita coisa. Mas, pecados mais pontuais, né, pecados que me levavam para uma doença espiritual, física, mental, Deus ele foi tratando. E não que os pecados de hoje sejam menores, né? Mas eu precisava sair daquela minha condição para poder experimentar essa misericórdia do Senhor. E eu creio que Ele vai mudar tudo aquilo que for necessário. Mas as pessoas tropeçam porque não obedecem a palavra. E não há como obedecer a palavra sem estudar, sem meditar, sem ir para o texto bíblico
e se apegar na lei de Cristo e viver por ela, viver pelas Escrituras, porque nós somos um povo escolhido, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que nós possamos mostrar os atributos de Deus às pessoas. Só que como que a gente vai falar dos atributos de Deus se não estão ensinando? Mas eu tenho uma boa notícia. Eu e você podemos fazer a diferença. Eu e você podemos estudar as Escrituras e propagar tudo o que Jesus fez por nós. Tudo que Jesus fez pela humanidade. Tudo que Deus fez, faz e continuará fazendo em favor dos pecadores. Creia nisso, compartilhe a palavra. Seja fiel à palavra, seja fiel ao Deus que te salvou, ao Deus que te tirou das trevas, sabe, do laço do engano. E viva a palavra. Saia dos ambientes de mentira, porque o Satanás é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira, ele mente desde sempre. Então não fique no engano, isso é perigoso. Você pode achar que está salvo e não estar. Vá para a Bíblia, consulte a Bíblia e viva na plenitude daquilo que Deus quer para você, amém? Que Deus nos abençoe.